Pessoal, nessa aula agora a gente vai falar sobre a taxa de variação da função afim f de x igual a x mais b. O que vem a ser isso quando você tem ali a expressão algébrica da função do primeiro grau? Vamos ver. Então perceba aqui, que o parâmetro a da função, esse aqui é o parâmetro a da função f de x igual a x mais b, então a gente está se referindo aqui a esse azinho aqui. Ele é chamado de taxa de variação, como você pode observar aqui, ou taxa de crescimento. Então, esses conceitos básicos é importante você compreendê-los, você entender, você pegar esses nomes aqui, essas ideias, porque às vezes no Enem ou em outras provas, eles colocam esse nome, essa descrição. Ele chama de taxa de variação, ele chama de taxa de crescimento. Tem até uma questão do Enem que eu vou resolver futuramente, que traz esse termo aqui de taxa de variação e taxa de crescimento. E aí você já sabe a que se refere, Refere-se, está se referindo a esse parâmetro a da função f de x igual a x mais b. Então como é que a gente faz para obter, para a gente calcular o valor de a de uma função afim? Do que você precisa? Bastam apenas o quê? Dois pontos quaisquer. Só que esses dois pontos quaisquer, eles precisam ser dois pontos o quê? Distintos. Então aqui tem uma representação geral de dois pontos distintos, tá? Onde você tem aqui, x1 representando os valores de x e f de x1 representando os valores de y. Quer dizer que quando você pega um valor x qualquer, você aplica na função, você vai obter o valor f de x, certo? No caso aqui f de x1. E se você pega um x2, você vai obter um valor para y f de x2. Agora, como é que é a fórmula para você calcular a taxa de variação, a taxa de crescimento, o parâmetro a? Essa é a fórmula. Você vai calcular, como é que o a é calculado? Ele é calculado da seguinte forma. O a é igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. A taxa de variação a, ou a taxa de crescimento a, ou o parâmetro a, ele é sempre o quê? Ele é sempre um valor constante para cada função afim. Então, cada função ela vai ter essa taxa de crescimento, essa taxa de variação, como sendo um valor constante específico daquela função. E isso é uma característica importante das funções, tá? Veja só, qual que é a taxa de variação da função afim f de x, essa função aqui, f de x igual a 5x mais 2. A taxa de variação, a taxa de crescimento dessa função f de x igual a 5x mais 2 é igual a quanto? É igual a 5. Essa é a taxa de variação específica dessa função. Então, ele fala ali anteriormente que esse valor ele é constante. Ou seja, esse valor ele não muda. Para essa função aqui, especificamente, esse valor ele continua o mesmo, tá? A taxa de variação é sempre a mesma, porque ela é específica de cada função. Ou seja, então para essa função aqui, a taxa de variação sempre será igual a 5. Agora veja a próxima função g de x, que está aqui embaixo. Essa função aqui, g de x. Qual que é a taxa de variação? A taxa de variação aqui é menos 2. Então para essa função g de x aqui embaixo, g de x igual a menos 2x mais 3, a taxa de variação igual a menos 2, ela é constante para essa função aqui. Ela é um número que não muda, ele é específico dessa função aqui. Tá ok? Então, essa foi a aula sobre taxa de variação ou taxa de crescimento da função afim. Até o próximo vídeo.